bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André, Rui, hoje vamos falar de um livro, não vamos? vamos falar de um livro, sim senhora. Vamos falar do grande livro A Civilização do Espetáculo. Gostas do livro? Gostas do livro? Eu gosto do livro, e sabes que mais? Eu comprei o livro na segunda e hoje estamos a fazer o podcast e eu já o li. Por isso... E mesmo a dizer que comeste de empurrão. Exatamente, o livro é muito bom, logo aí se vê. Não, mas é bom, por acaso é mesmo bom o livro. Vamos falar então da civilização do espetáculo e vamos dar também uma pequena informação sobre o seu autor, que acho que também temos de ter respeito pelo autor e não só pela obra, que é o Mário Vargas Llosa, que foi o senhor que ganhou o Prémio Nobel de 2010 na literatura. Dito isto, vamos também discutir, como fizemos nos podcasts passados, as ideias essenciais por trás deste tema. Vamos dissertar os seus diferentes capítulos. Temos aqui, cada um de nós tem o livro aqui ao lado. Acho que o André tem, pelo menos. Tem. Não, quer dizer, está à minha frente, não está ao lado. Não sei se é considerado correto, mas... A mim está ao lado. Eu acho que tu deves pôr ao lado. Está bem, pronto. Já está. Já está? Podemos continuar, sim. Podes? Estás mesmo? De que lado? A minha está do lado direito. Pronto, é como é. Está bom. Não está que eu sou escardino. Então mete do lado esquerdo. Se é esquerdinho, mete do lado esquerdo, caralho. Ok. Tá? Podemos continuar. Tá. Pronto. Segue. Aha! Eureka! Vamos começar então a nossa introdução a falar do autor. Como eu já disse, o senhor chama-se Mário Vargas Llosa. O senhor... Llosa. Tem dois L's. O que é que eu disse, caralho? Eu estou a reafirmar. Não te sintas intimidado, Rui. Não te sintas intimidado. Mas senti, assustaste-me. Desculpa, não era essa a minha intenção. Mas o senhor chama-se Mário Vargas Llosa. O senhor é peruano, nasceu na cidade de Arequipa em março de 1936. Estou a ler esta pequena biografia da contralombada do livro, digo já, e vou continuar. Aos 17 anos decide estudar Letras e Direito e no ano seguinte casa com a sua tia, Júlia Urquidi, o que pode parecer um pouco estranho para alguns. Eu achei estranho, sou sincero. Mas não fica por aqui, porque ele divorciou-se da tia para se casar com a prima. Haha! E aí é que eu fiquei um bocado... Ok, mas o livro é bom. Continuando. Assegurando a subsistência com trabalhos muito diversos, como conferir e rever nomes de lápides, escrever para a rádio ou catalogar livros, que já se pode ver a veia artística e escrita do senhor. Em 1959 abandonou o Peru e, graças a uma bolsa, ingressa na Universidade Complutense de Madrid, onde conclui um doutoramento que lhe permite cumprir o sonho de, um ano depois, se fixar em Paris, onde, sempre próximo da penúria, foi locutor de rádio, jornalista e professor de espanhol. É engraçado como pelas profissões que o pessoal leva... Estes pequenos pescados, estás a ver, que eles normalmente têm, começa-se logo a ver o destino que eles querem tomar, estás a ver? Porque até logo o primeiro, tipo, conferir e rever nomes de lápides, tem também a ver. É escrever. Porque estão escritos os nomes. Exatamente. Continuando, por esse tempo tinha apenas publicado um primeiro livro de contos, regressa ao Peru em 1964, e aqui está o que nós tínhamos referido ainda há pouco, divorcia-se da Júlia Urquidi, a sua tia, e casa no ano seguinte com a sua prima, Patrícia Llosa. Não. Tipo, tia e prima, já isto que era se ele se tivesse divorciado para casar com a filha da tia. Eu também pensei nisso, mas por acaso não, foi outra prima. Ok, pronto, estou mais descansado então. Estás mais descansado, André? Estou, mas o livro é bom. Estás muito sensível em relação a estas questões. Epá, não sei. Continuemos. Parte então com esta sua mulher, que é prima, para a Europa, em 1967, depois de ter publicado A Casa Verde, em 1966. Até 1974 vive na Grécia, em Paris, Londres e Barcelona. E daqui já podemos, com esta pequena referência às localizações para onde ele passou, podemos já notar a diversidade cultural que ele veio a adquirir. Sim. Porque quer dizer, estamos aqui na Grécia, que é uma cultura clássica, Paris, que é uma cultura mais moderna e também com a sua história das artes e etc. Londres, também uma cultura muito mais metropolitana, e Barcelona, que é uma cultura latina.
Após ter passado por todas estas localizações na Europa, regressa ao Peru. Em Lima, pode finalmente dedicar-se em exclusivo à literatura e ao jornalismo, nunca abandonando a intervenção política que o levou a aceitar a candidatura à presidência da República em 1990. E aqui ele cumpre uma coisa que ele mais à frente vai falar no livro, que é a participação dos intelectuais e dos génios na política e na intervenção social, que é uma coisa que ele vai defender no livro que nós já vamos falar. Depois disso, vive entre Madrid, Lima e Nova Iorque, escrevendo romances, ensaios literários, peças jornalísticas e percorrendo o mundo como professor visitante em várias universidades. Entre os muitos prémios que recebeu, contam-se o Romo Gallegos, 1967, o Príncipe das Astúrias, 1986, ou o Cervantes, 1994. E em 2010, como já tínhamos referido, foi distinguido pelo Prémio Nobel da Literatura. Dito isto sobre o senhor, podemos concluir desde já que ele sempre teve uma participação muito ativa no campo literário, desde a jornalística à escrita, aos outros ofícios que ele teve, assim como no meio público. Para além de ser um professor universitário, teve também muita intervenção política, também vimos aqui que ele teve na rádio, e ele assim vive o ideal que ele apela. Sim, que se vê no livro, isso nota-se bastante. E eu vi numa entrevista que ele deu, acho que foi recentemente nos Estados Unidos, a dizer que um escritor, quando passa só o tempo todo a escrever ou fantasia, ou isso assim começa a ficar envolvido num mundo que pode ser um bocado despegado da realidade. Então o que ele gostava de fazer era durante a semana trabalhar tipo, nas obras dele e depois ao fim de semana escrever artigos jornalísticos, de forma a continuar integrado no estado atual da sociedade. Porque assim, foi uma coisa que, se não me engano, quem disse isto foi o Salvador Dalí, que uma pessoa inteligente que não tenha intervenção, estás a ver? Ou uma pessoa inteligente que não tenha ambição, ou seja, vontade de fazer as coisas, de participar, é a mesma coisa que tens um pássaro sem asas. Acho que foi o Salvador Dalí que disse isto. Agora não tenho a certeza, mas é uma frase que denota muito aquilo que o Mário Vargas Llosa quer defender, que é a intervenção daqueles que se acham honestos e que se acham capazes de fazer algo melhor e de desenvolver algo melhor. Sim, que é algo que infelizmente atualmente não anda a acontecer muito, mas isso vamos ver mais à frente quando estivermos a discutir os capítulos em questão. E nós não somos uns gajos, não somos muito capazes, nem somos muito inteligentes, mas temos um podcast. Temos um podcast e é a nossa forma de intervir. É a nossa forma de intervir e apelar a este ideal. E acho que fazes bem, André. Acho que fazes bem. Eu também acho que fazes bem, Rui. Acho que fazemos bem os dois. Acho que fazemos bem. Falando agora no tema concreto do podcast, que é a obra em si, a civilização do espetáculo, podemos já dizer que a obra em si é um ensaio sobre a cultura e não pretende, como o autor diz, ser mais um ensaio sobre a cultura ou mais uma dissertação, mas sim um testemunho àquilo que ele vê no presente e àquilo que ele presencia em termos culturais. Vamos começar por capítulos, ou vamos dividir isto nos diversos capítulos do livro. Começamos para o primeiro capítulo. Não posso dizer que seja o primeiro capítulo, é mais um prefácio. Uma introdução, vá. É uma introdução, prefácio. Sim. Cujo título é Metamorfose de uma Palavra. Ele aqui, essencialmente, fala sobre a palavra cultura em si. E os significados que vai tendo ao longo da história. Da história, exatamente. E aqui não é tanto a palavra do autor que prevalece, mas é sim de outros autores. Ele aqui faz muita referência. Faz referência até a Eliot, a outros autores. T.S. Eliot foi o homem que defendeu que sem religião não poderia haver cultura, e é uma coisa que ele também vai defender depois no livro. E faz-se aqui uma exposição dos significados da cultura para outros autores. Não tanto para ele, mas sim para outros autores. E quais as principais diferenças entre muitas dessas teses, de forma a deixar também o leitor um bocado preparado para aquilo que vai ler nos capítulos seguintes. E para dar já uma base para fazer diferenciação entre o passado e o presente da cultura, e aquilo que significava a cultura no passado e aquilo que significa a cultura no presente.
Depois desse temos então o capítulo 1, que aí já começa o autor em si a dar a sua opinião, que é, o capítulo tem o mesmo título que o livro, Civilização do Espetáculo. E ele aqui dita realmente o que é a civilização do espetáculo. O que é essa frase ou esse termo que ele tanto utiliza, civilização do espetáculo. Segundo o autor, é a cultura ou a civilização em que o valor supremo é o entretenimento e a diversão. E esse vai ser o ponto que ele vai discutir ao longo do livro. É que a nossa cultura troca a informação, os paradigmas, o raciocínio pela diversão, pelo entretenimento. E é aí que ele vai falar a palavra-chave no livro, segundo ele, e ele até chega a definir a palavra, é frivolidade. Frivolidade cultural. O que é que isto significa? Significa que não há substância. É algo leve, que passa. leve, pouco denso. Ou seja, a cultura não se faz para durar para sempre. Faz para durar para o momento. Para evitar o aborrecimento das massas, como ele também chega a dizer. E o episódio em que ele se refere que é a imagem típica da civilização do espetáculo é um episódio que ele relata aqui no livro, que se passou em Nova Iorque, que foi após um crash da bolsa em Wall Street. Os paparazzi e os fotógrafos das diferentes instituições jornalísticas estão todos nas ruas de Nova Iorque a apontar as máquinas fotográficas para o topo dos arranha-céus. Ou seja, os fotógrafos estavam à espera que as pessoas de Wall Street, os corretores da bolsa, se começassem a atirar dos prédios para fotografarem. E ele diz que isto é a típica imagem da civilização do espetáculo. E analisando isto, eu acho que é por isto. Para já, o jornalismo sensacionalista. Sim, basicamente é difícil arranjar jornalismo que não seja sensacionalista atualmente. Muito difícil. E aliás, agora que estamos aqui podemos aproveitar para relatar um episódio recente, que foi o da Judite Souza, lá com o rapaz milionário, e eu e o André queremos manifestar aqui o nosso desagrado por aquela senhora. E achamos que sinceramente ela deve pensar em nunca mais aparecer na televisão. Pelo menos como jornalista que ela diz jornalista. Ela que se dedique, por exemplo... ao Fama Show, por exemplo. Exato. Ou até mesmo à peixaria, ou calceira. Eu acho que um trabalho bom para a senhora era calceira. Olha, eu acho que era uma inovação, porque cá em Portugal não se vê muitas mulheres calceteiras. Eu acho que ela podia forjar uma bela carreira aí. E ela, calhar, com tanto sucesso não, com tanta qualidade como o jornalismo que ela faz. Exato. E ela que é uma senhora com tanta consciência social, ou pelo menos que assim tenta ser, pronto, ia proclamar a entrada das mulheres na calcetaria. Eu acho que sim. Eu acho que era uma causa. Eu acho que era uma revolução. Era uma revolução. O movimento das mulheres calceteiras. Acho que sim. Pela igualdade dos direitos. Exato. Emancipação das mulheres nos campos da calcetaria. Acho que sim. Mas pronto, não vamos... Não vamos divagar muito. Ou melhor, vamos continuar dentro deste tema e vamos falar do senhor que punha os quadros em cima de trampa de elefante. Que acho que se enquadra também com aquilo que nós estávamos a dizer. Trampa, jornalismo, Judite Souza, acho que está integrado. Acho que sim. Mas continuando, isto é um episódio também relatado pelo autor no livro, que é importante fazer esta distinção. Dentro do próprio livro, após cada capítulo, existe o que é chamado o antecedente, ou o que tem título como antecedente, que são artigos que o autor escreveu para o jornal El País. Ou seja, são artigos que ele escreveu e que ele acha que estão relacionados, ou que na altura estavam relacionados com aquilo que ele está a falar agora no livro. Para exemplificar isto, pronto, este antecedente fala de uma exposição que ele foi ver, uma exposição de arte, em que este pintor colocava os seus quadros em cima de trampa de elefante seca. E o que chamava a atenção
para este pintor não era propriamente a qualidade da sua obra, mas sim a irreverência em como ele as punha, que era meter os quadros em cima de trampa de elefante. E apesar daquilo cheirar mal, as pessoas iam ver. Exatamente. E ele aqui queria ditar esta mensagem, que é: as coisas neste momento não chamam a atenção pelo seu valor, mas pela sua irreverência. Daí o sensacionalismo. Daí o sensacionalismo. E daí o jornalismo estar como está. Provavelmente. Eu acho que ele relacionou bem as duas coisas. Apesar de parecerem duas coisas um pouco dispares, relacionar esse episódio dos paparazzi à espera dos suicidas e um gajo que mete quadros em cima de trampa de elefante, ele consegue ligar muito bem essas duas coisas e explicar-te a sua mensagem. E também, como é referido ao longo do livro, porque para a sociedade atual qualquer coisa é cultura, como até mesmo quadros em trampa de elefante é cultura. E é o que nós vamos falar agora do segundo capítulo, que tem como título Breve Discurso sobre a Cultura, que é o que ele fala como as elites culturais e as diferentes classes que têm acesso à cultura neste momento e que antigamente não tinham. Neste segundo capítulo, ele fala do acesso à cultura, do direito à cultura, em como hoje há muito mais gente com acesso à cultura e a cultura destina-se a uma massa muito maior de pessoas do que, por exemplo, no Renascimento, que só tinhas aquela elite, por exemplo, em Itália, só as grandes famílias, os Medici e etc., é que tinham direito a serem pintados, é que tinham direito a ir àquelas exposições. E que tinham o conhecimento necessário também para as apreciar. Exatamente. E o que ele fala aqui, ou o que ele tenta... Porque ele, muitas vezes ele não responde às questões. Ele muitas vezes apenas expõe e deixa que o próprio leitor tire as suas próprias conclusões. E aqui mesmo ainda só fazendo aqui uma parte, há mesmo situações no livro em que uma pessoa está a ler e fica com um bocado de dúvida qual é que é a opinião do autor em relação a certos pormenores, porque ele expõe os dois lados, mas de forma a que seja o leitor a tirar as conclusões e não ele. Exatamente, e o que ele faz é, como o André disse agora, como eu também estava a dizer, ele deixa a questão para nós próprios pensarmos. E aqui a questão que ele coloca neste segundo capítulo é: será que é benéfico ou não a cultura estar acessível a todo o povo e a cultura neste momento dirigir-se a todo o povo e não só a uma elite cultural como era feito antigamente? O que é que tu achas, André? Vamos pegar nisto. Vamos pegar nisto. Então, antes de mais eu gostava de referir algo que é mencionado no livro através de uma tese de um autor que eu agora não me recordo, que é esse facto das elites culturais, em que ele dizia que antigamente havia a tal elite cultural que mantia o nível da cultura e a partir da qual transbordava ao nível inferior para as outras pessoas, então a cultura, depois de ter sido, por exemplo, aprovada, por assim dizer, pelas pessoas. E agora, atualmente, isso já não acontece. Desapareceu a elite e toda a gente tem o mesmo acesso direto à cultura e toda a gente a julga e modifica. E é o que ele fala um bocado do facto de se isso ou não é benéfico, como tu também puseste agora a questão. E é um tema um bocado delicado de tu pegares, porque é assim, é difícil limitares isto de maneira a satisfazeres todos os pontos e de maneira a não estares a discriminar alguém. Sim, é praticamente, percebes? acho que é impossível, porque... É muito difícil, não? Porque imagina, por exemplo, sei lá, eu não faço ideia o que é que se estuda em literatura na universidade atualmente, mas imagina um livro que se estuda lá. Eu acredito que seja preciso um grande background em literatura para poder realmente tirar partido daquilo. E se formos a ver, pá, a maior parte das pessoas não consegue ter esse acesso. Então o que é que se faz? Tenta-se, meter livros que sejam acessíveis a toda a gente, e isso vai empobrecer as pessoas intelectualmente, e mesmo as pessoas que têm capacidade para dissertar algo mais complexo não vão chegar a fazê-lo porque são limitadas pela maioria, que muitas vezes é inferior intelectualmente. É assim, não quer dizer que tenhamos que... Isto é claro, toda a gente é diferente, toda a gente tem um nível intelectual diferente. Mas e por isso é que esta questão é tão difícil de responder. Pois, era aí que eu queria chegar, porque agora o que é mais correto? É manter um standard de cultura elevado que só alguns podem apreciar, ou um menos elevado mas que toda a gente pode apreciar? É assim, eu acho que é preferível
isto é a minha maneira de ver as coisas. Sim. É preferível teres um padrão cultural enriquecedor e mais complexo, ainda que seja mais difícil de lhe acederes ou da maior parte das pessoas o compreenderem, do que teres um padrão cultural medíocre que não vai fazer com que ninguém desenvolva. Percebes? É assim, percebo. Eu, tenho uma opinião ligeiramente diferente. É assim, moralmente para cinzeira, acho que ser mais a favor de que toda a gente possa aceder à cultura. Mas eu também quero isso. Eu também quero isso, Eu entendo que tu queres isso, eu entendo. E, como já dissemos, isto é uma questão bastante complicada de expressar. Só que o que foi feito atualmente, acho que foi, exageraram. As coisas que simplificaram ao ponto que deixa de ser enriquecedor. Podiam ter feito facilitado um bocado o acesso à cultura para o povo leigo, mas eles foi logo, não foi de 8 a 80 e acabaram totalmente com muita da cultura que podia, só com algum estudo ou entendimento, qualquer pessoa podia lá chegar, mas eles apagaram esse bocado de que também acho que faz parte de uma pessoa tentar estudar ou entender para depois poder apreciar algo maior. Exatamente, mas isso nota-se hoje. Eu vou dar um exemplo. No outro dia estava a rodar uma imagem lá naquela página This Page Will Blow Your Mind, que era uma imagem do Nikola Tesla. Sim. E ao lado uma imagem de uma gaja lá do Jersey Shore. Aquela cena do... Sim, lá, vão morrer todos, eu sei. Exatamente. E bastante ensanguentados. E depois em baixo tinha uma frase a dizer: se tu conheces a pessoa da esquerda, essa gaja, e não conheces a pessoa da direita, tu és tudo aquilo que está mal com o mundo, olha, vem para ti mesmo. Estás a ver? Era assim um bocado marado, não? E tu devias ter a quantidade de pessoal que andava lá à cachaporra nos comentários, porque a maior parte das pessoas conhecia a gaja e não conhecia o Nikola Tesla, estás a ver? É verdade. E estavam naquela, mas que mal é que eu tenho, que mal é que tem eu não conhecer eu conhecer a gaja, mas não conhecer o gajo, o Nikola Tesla. Estás a ver? Se tu fores a ver, isso em si não é bom, mas também não era mau, desde que as pessoas, por exemplo, não fosse o ramo da cultura delas, por exemplo, a inovação científica, fossem, por exemplo, pessoas mais ligadas à literatura que por acaso vêm reality shows. Isso não tinha problema. O pior é que não é isso que acontece. O pior é que isso é o padrão das pessoas, é o ideal das pessoas e é o que o Mário Vargas Llosa diz. É assim, ele não proíbe ninguém, ou ele não quer proibir ninguém de se divertir e de se entreter. É assim, é preciso, isso é necessário. Só que o problema da cultura de hoje em dia é que o valor supremo é a diversão e o entretenimento, estás a ver? Por isso é que é a civilização do espetáculo. E é assim, parte do princípio que se tu conheceres essas figuras de reality shows e etc. e não conheceres algumas figuras-chave da história do mundo e da história da ciência, tu vais ter um conhecimento muito inferior e uma perspectiva muito inferior do mundo em relação a quem conhece essas figuras. Sim, percebes? Concordo plenamente. E só gostava aqui de salientar uma coisa, que as pessoas podem ficar, que não tenham lido o livro, podem ficar com uma ideia um bocado errada. O autor Mário Vargas Llosa diz logo do início, como tu também já referiste, mas eu queria mesmo deixar aqui explícito, que ele acha muito bem que as pessoas se divirtam e que só uma pessoa mesmo fechada é que acha que a cultura não tem a ver com... As pessoas não podem tirar divertimento da cultura. Não, ele é apologista que as pessoas se divirtam, mas não é ao nível de desfazer a cultura como tem sido feito. Exatamente, e ele próprio, ele critica, há lá uma parte muito em que ele critica muito o futebol. E ele próprio diz, eu sou um ávido fã do futebol, mas acho que é um tema em que eu tenho que pegar e tenho que criticar isto porque eu sei que está errado. E apesar de eu ser um fã, está errado, mas é assim, a vida dele não é o futebol, estás a ver? Ele pode gostar de futebol, e era o que ele estava a dizer, ele pode gostar de futebol e pode gostar de ver e de se divertir e etc. Mas ele faz muito mais para além disso, estás a ver? Exato. Ele não baseia a vida naquilo, que é o que muita gente faz, que só vê futebol à frente, estás a ver? E toda a gente acha que podem ir para grandes clubes e estragam a vida a perder esperança nesses sonhos sem procurarem mais nada para além disso. Eu acho que na cultura o ponto fundamental é uma pessoa ser diversificada e não se focar só num tema. Porque se te focas só num tema, estás a perder tudo o resto que existe e também é bom. Tens que te diversificar e equilibrar, estás a ver? Tens que saber gerir as coisas, porque tu
não te podes só informar ou não podes só procurar enriquecer-te a nível de conhecimento, porque podes ficar, como Einstein disse, nunca conheceu uma pessoa inteligente ou informada que fosse feliz, porque tu, à medida que vais adquirindo mais conhecimento e vais ganhando uma perspectiva mais concreta da realidade, tu vais ver que o mundo não é tão divertido quanto isso. E por isso é que tu precisas de te entreter, e por isso é que tu precisas de te divertir e de descansar, meu. E é isso que ele diz. Mas por outro lado, não te podes só divertir e entreter e procurares fugir às questões fundamentais e à realidade, porque vais ficar uma ovelha, estás a ver? Mas o pior é que muita gente gosta de ser, ignorante mas feliz. Gostam de ser ignorantes e felizes, gostam de ser bonequinhos e de andar a ser manipulados pelo sistema a toda a hora, estás a ver? Sem darem por ela. Porque como tu próprio disseste, a partir do ponto que tu reconheces essa realidade, tu não vais ficar bem contigo próprio, por isso ser assim. Mas a verdade é que é. Deixando agora este segundo capítulo, que acho que já debatemos bem a questão, vamos passar para o terceiro capítulo, que é o Proibir Proibir, e que também está relacionado com este até uma certa extensão, porque o segundo capítulo falava das elites culturais e até que ponto é que é correto limitares a cultura ou expandires a cultura. Este fala no sentido do costume religioso e da liberdade de expressão. E aqui fala na questão do véu islâmico, na França, que em França há muito... Ele viveu muitos anos em França e presenciou isto, era o que ele relatava em Paris, que tu tens lá uma maioria muçulmana muito preeminente. Sim, principalmente de imigrantes. E o que se passa em França é que até que ponto é que eles podem limitar a prática da religião muçulmana nas escolas. Nas escolas públicas. Nas escolas públicas. E é aqui que é a questão exatamente. E é aqui a questão do véu islâmico. Se é correto ou não proibir o véu islâmico. E tal como na cena anterior, ele não chega a responder, por isso vamos nós dar a nossa opinião. Eu, na minha opinião, e pensando assim, de repente, como eu costumo dizer, eu acho que a solução não seja proibir o véu islâmico. Não sei se concordas comigo ou não. Eu acho que, é assim, mesmo como o próprio autor diz, nesse antecedente, eu também se pensar assim, se me vierem na rua e perguntarem o que é que eu acho, eu sempre pensar no assunto digo, cada pessoa veste-se como quer, que é o que o próprio autor diz no início desse antecedente. E quero fazer aqui uma diferenciação, porque é assim... ele faz lá uma comparação com os crucifixos nas salas de aula e não chega também a responder. E é assim, há uma diferenciação, porque é assim, tu teres um crucifixo numa sala de aula, aquilo é uma exposição para toda a gente, mas por parte do edifício, da instituição, porque o crucifixo está colocado na parede. Isso eu sou contra. Sim, eu também sou contra, e cá em Portugal isso aqui há uns anos foi removido. Exatamente, e eu acho bem. Agora, eu também acho bem. Porque é a instituição a tomar um partido, é a própria instituição a tomar uma posição religiosa que não deve tomar, estás a ver? Exatamente, e não interessa ser crucifixos, podia ser seja lá o que fosse de outra religião qualquer, tipo o Estado tem que ser... Tem que ser laico, tem que ser laico. Agora é assim, o véu islâmico é uma prática e uma demonstração de religiosa de uma pessoa singular. Estás a ver? E até esse ponto eu concordo plenamente contigo. E no que toca à pessoa, ela tem liberdade. Tem liberdade de expressão, tem liberdade de culto, tem liberdade de imagem. Agora, a polémica que eu acho que traz esse caso e sobre o qual o autor se debruça a maior parte do tempo é a seguinte. Será que essa pessoa realmente está a usar o véu islâmico porque quer? Mas aí já é preciso uma investigação muito mais profunda. Exato. Porque... Mas é assim, se fosse assim, e tu cá em Portugal, se fores perguntar à maior parte das pessoas, toda a gente é católica, toda a gente é cristã, toda a gente gosta muito de Deus Nosso Senhor, estás a ver? Mas é porque se calhar os pais ou os avós os incutiram isso e eles realmente não acreditam naquilo. Mas pronto, tem que ser cristão, porque é o padrão. E nestes casos é assim. O meio em que eles estão integrados leva-os a que eles tenham uma inclinação para isso, apesar de eles não acreditarem realmente. Mas é assim, eu acho que se a criança não quer praticar isso ou não quer ter nada a ver com isso, é algo que a própria pessoa deve
reportar, estás a ver? Se não aguentar, se achar que aquilo fere de tal maneira a dignidade dela, que ela não quer usar aquilo. E é aí que eu acho que devia de haver leis, ou devia de haver uma censura à religião forçada. Exato. Eu obrigares alguém a praticar a religião. Sim, eu concordo plenamente contigo. Depois há também, mas ainda neste caso há também outra questão que depois o autor também refere mais para o fim, que ele fala do facto de algumas religiões tentarem utilizar, por exemplo, neste caso o véu islâmico, como é que eu ia dizer, como uma tentativa de ganhar direitos exclusivos para eles próprios. E eu vejo isto se calhar um bocado como teoria da conspiração, mas acho possível de fazer. Que é, por exemplo, eles agora querem poder usar o véu islâmico, mas imagina que eles querem apedrejar pessoas na rua. Faz parte da religião deles. Já não podem, porque isso já é uma prática religiosa que infringe a sensibilidade. Exato. Não é sensibilidade, mas é assim, vai infringir as leis. As leis, estás a ver, desse Estado. E é assim, as pessoas têm que se limitar ao meio onde estão integradas e têm que praticar a sua espiritualidade e a sua religião, seja o que for, até onde podem e até onde não incomodam aqueles que não a praticam. Exato. Eu concordo com isso. Porque é assim, senão os nossos queridos católicos e cristãos, se lhes dessemos um bocadinho mais de aso às pessoas, entretanto tínhamos aí crucificações e fogueiras em praça pública. Não é que eu acho que não seja necessário em relação a algumas pessoas e a alguns casos, mas não acho que essas coisas devem ser feitas segundo um ícone religioso, principalmente um como estas duas religiões. E eu aqui falo sem qualquer preconceito, não, mas falo sem qualquer vergonha da religião cristã e da religião islâmica, que acho que são religiões que apelam a coisas que vão contra tudo o que é o desenvolvimento humano e contra tudo o que é o desenvolvimento da razão e contra as coisas que grandes homens têm vindo a esforçar-se e a morrer para que nós tenhamos benefício. Já passámos um bocado para o 6º capítulo do livro, que é O Ópio do Povo, que também relata muitos dos temas que nós falámos agora aqui, como o laicismo do Estado e até que ponto é que a religião pode instaurar os seus costumes. Exatamente, vamos saltar aqui os capítulos, ou melhor, a ordem. Vamos saltar a ordem, vamos passar o 6º capítulo para a seguir do 3º, porque estão relacionados e achamos que assim é mais fácil continuar o raciocínio. E aqui fala daquilo que tu estavas a falar ainda há bocado, André, que é o laicismo, a separação da Igreja do Estado, e que se relaciona com aquilo que eu estava a dizer ainda há bocado dos crucifixos na sala de aula, em como as instituições estaduais não podem estar sobre um ícone religioso. E eu acho bem, eu acho que não deve haver intervenção da religião no Estado e na vida pública. Exato. Porque é assim, e isto é uma cena que o George Carlin disse, e eu vou dizer uma cena que ele disse, que foi: se a Igreja se preocupa tanto assim com a influenciar a opinião pública, a influenciar as leis, a influenciar o papel do Estado, paguem impostos, caralho. Exatamente. Que é algo que se vê muito nos Estados Unidos, que ainda atualmente dizem que é um Estado laico. Mas não é. Não, porque a Igreja Católica não paga impostos, mas se for preciso uma muçulmana, não tenho a certeza, mas acredito que já pague. Mas é como o George Carlin diz, preocupam-se tanto, paguem impostos, chulos do caralho. Estás a ver? Verdade. Eu acho. Eu também, porque é como o Mário Vargas Llosa diz. Atualmente temos que dividir isto em esferas. O Estado faz parte da esfera pública, que abrange toda a gente, e a religião abrange a esfera privada, que cada um pratica no seu privado. Ou tipo num conjunto de pessoas que praticam o mesmo. Mas faz parte da esfera privada da vida da pessoa. Olha, André, tu quando dizes que abrange, parece que estás a dizer cabrões. Olha, cabrões. Cabrões. Parece que estás a dizer cabrões. Oh my god. Isto é uma mensagem subliminar. Tu é que agora tiraste qualquer sublime disto. Pronto, já passou. Triste. Neste capítulo também, a relacionar com esse laicismo do Estado, também fala nas seitas. Exatamente. Das seitas, e uma das quais ele fala também é da Igreja da Cientologia. Credo. Não, mas deixa-me falar.
foi a qual os Anónimos fizeram o seu primeiro protesto público. E fizeram eles muito bem, e espero bem que os Anonymous consigam arranjar maneira de todos os equipamentos informáticos que estão dentro das igrejas da Cientologia arderem e que aquela merda vá toda abaixo, juntamente com aqueles fiéis retardados do caralho que vão lá para dentro. É verdade. Isso. E para quem não sabe, eu tenho que contar. Conta. E daquilo, para os nossos ouvintes que não sabem em que é que consiste a Igreja da Cientologia e a história da Igreja da Cientologia, eu vou-vos contar. Não é assim. A Igreja da Cientologia acredita que há 6 trilhões de anos, uma linha temporal que a maioria dos cientistas pode achar que não existe, houve um guerreiro galáctico chamado... Goku? Não. Oh. Zeno. Ele chamava-se Zeno. Que vivia num planeta super poderoso. E o que é que aconteceu? Houve lá uma guerra do caralho. E o Man pegou nas almas todas que havia lá no planeta dele. E fez uma Genkidama. Não! Trouxe-as para a Terra. Trouxe-as para a Terra. Eu acho que isso tem uma grande influência do Akira Toriyama. E foi assim que começou a população terrestre. Agora, segundo a transcendência da Igreja da Cientologia, quando uma pessoa morre, sendo casada, sob a Igreja da Cientologia, o casal, ou as almas dos casais, têm direito a um planeta para eles próprios, quando morrem. Espetáculo! Acho que não é mau negócio. Também não. Eles têm um planeta inteiro para desenvolver e procriar. Olha, e por falar em procriar, e para metermos já a trampa toda de fora, que inclui a religião, a seita da Cientologia e os Dito de Souza, vamos pôr isto tudo para o lado. E como o André disse, falar em procriação, e que é o capítulo 4, que fala do desaparecimento do erotismo. Epá, isto parece uma ponte digna de um telejornal. Epá, mesmo, nós andamos a ficar bons nesta merda, não é? Andamos. Palmas para nós. Continuando, com o desaparecimento do erotismo. E aqui o autor fala a troca do erotismo pela pornografia. E o relato que ele faz é de quando foi a uma livraria, já não sei onde, porque ele foi a várias no livro. Acho que foi em Londres, se não me engano. Tens razão. Ele vai à secção erótica, teoricamente, e os livros que lá existem não são eróticos, são pornográficos. As sombras de Grey. As sombras de Grey! E o que é que ele quer dizer? E ele parte depois daqui com a sua opinião sobre o desaparecimento do erotismo. E o que é que ele quer dizer assim? Para já, acho que devemos diferenciar entre erotismo e pornografia. Ambos têm uma base sexual, como é óbvio. Mas o erotismo é enriquecido pelo sentimento, pela intriga, pelo mistério que está por detrás da realização do acto sexual e da exploração da sexualidade. Enquanto que a pornografia tem a base sexual, mas é desprovida de qualquer caráter sentimental, de qualquer mistério, e é uma coisa momentânea, sem construção. É uma coisa efêmera. O erotismo não. E é disto que o autor fala, e ele até fala que essa cena é demais. Ele fala dos workshops de masturbação. Exatamente, que iam haver nas escolas de Andaluzia, ou o que é que era, não era? Que iam ter workshops de masturbação. E é o que ele diz. Chamados O Prazer Está nas Tuas Mãos. Eia, mano, isso é mesmo título de filme pornográfico mexicano barato de low budget. Claro. Mas tipo, e o que ele quer dizer com isto, e quer dizer bem, é que a cultura de hoje tenta retirar o tabu em volta
da exploração sexual. O que até certo ponto não é mau. Dá mais liberdade, acho. Até certo ponto dá mais liberdade às pessoas e permite que as pessoas tenham maior conhecimento sexual do que tinham há 20 ou 30 anos atrás, que se tocasses ao bicho ias para o inferno. Agora já não. Para o inferno e segue. Eu acho que, exatamente, eu acho que agora já não. Eu pelo menos ainda não. Cego ainda não fiquei. Eu também não. Para o inferno não acredito falar até por isso. Também não acredito. E então... mas sabes que me disseram? Contaram-me isto. Sabes quando as pessoas vão, acho que é confessar, a Fátima, o que é? Sim. Há um livro que tem lá, tipo, tudo o que é pecado, do género, sei lá o que é. E uma das coisas que está lá, para além da masturbação, é toques sensuais no banho. Toques sensuais no banho? É pecado isso. Então, mas eu a lavar o cabelo, faço como aquele anúncio, acho que era da Garnier, que sim. Então se fores confessar, não te esqueças de dizer isso. Eu vou dizer isso. Senhora Barra, eu tenho tendência para massajar o meu cabelo segundo a publicidade. Ai, meu filho. Por isso é que eles são carecas, alguns. Que é para não lavarem o cabelo. E não caírem em pecado. Oh, man. Isto dá cabo de nós. Dá um bocado. A religião dá cabo de nós. Muito. Mas vamos passar para um tema mais interessante, que é o erotismo, então. Ou continuar com o tema. Vamos dar mais uma vez a nossa opinião, ou se o André não a quiser dar, eu obrigo a dar. Eu acho que até certo ponto é bom descortinar-se e explorar-se o panorama sexual até junto das crianças, porque isso pode levar até a certos traumas, estás a ver? O que é que pode levar a certos traumas também? Fiquei perdido um bocado no teu raciocínio. As crianças não terem, ou os adolescentes, ou quem está a iniciar, sim. não ter conhecimento, ou ter falso conhecimento, okay, acerca do que é a sexualidade e os seus vários aspectos. Isso pode levar a que a construção da pessoa sexual deles fique distorcida e quando vais a dar por elas são pedófilos e andam a violar pessoas, estás a ver? Isso, concordo plenamente. Estás a ver? Só que acho que é assim, há uma certa privacidade a preservar e há um certo mistério a preservar e acho que isso se viola muito, por exemplo, nesse caso nos workshops da masturbação e até quando vão lá, quando iam lá aquelas senhoras à escola lembro-me perguntarem-nos se nós tocávamos ao bicho e com que mão e não sei o quê. A mim não me perguntaram isso. A mim perguntaram-me e eu depois disse que usava uma tenaz para não me queimar e ela ficou muito ofendida e não sei o quê. E acho que há um certo mistério, uma certa exploração que tem que partir da própria pessoa para enriquecer e para ganhares a tua própria personalidade. Porque é assim, já não basta que na escola tentem que as pessoas pensem todas da mesma maneira, agora querem também que toquem ao bicho todos da mesma maneira. Isso é tirar um bocado a individualidade do indivíduo. André, isso... vamos pensar agora um pouco sobre isso. A individualidade do indivíduo, man. Isso foi assim... Isso foi um pleonasmo. Eu não estou pronto para isto. Isto já me faz lembrar os flashbacks do passado. Trademark. É isto que o autor fala. E eu sinceramente concordo com ele. Eu concordo plenamente com ele neste tema. Também concordo plenamente com ele. Acho que há certas experiências que deve ser a própria pessoa a descobrir, mesmo para fazer crescer como pessoa. E é totalmente diferente uma pessoa descobrir algo por si do que ser alguém a ir-te mostrar. É um sentimento totalmente diferente. Eu acho que isto é como aquela frase que dizia que o bom professor não é aquele que faz as coisas por ti, ou não é aquele que te leva de mão dada pelo caminho, mas é aquele que te mostra o caminho e que tu tens que percorrer sozinho, estás a ver? Exato. Acho que isso é o que descreve melhor este capítulo. Eu ando a arranjar umas frases boas, não ando? Andas, mano. Devias fazer um livro. Só com frases. Então, André, normalmente os teus livros não têm frases? Não. Eu gosto de ler aqueles que fizeram aqui há uns anos uns autores que é só tipo adjetivos seguidos. Estás a ver? É? E aquilo não é considerado uma frase porque não tem verbo. Sim, senhor. Muito bem. Feito agora. Toma! Fui apanhado. Deste uma volta. Pois. Então, acho que este tema está discutido. Vamos passar para o nosso último tema.
E acho que foi um que pelo menos gerou um pouco mais de discórdia. Em muita parte concordo com ele, mas em algumas partes discordo com o autor neste tema, que é o capítulo 5, Cultura, Política e Poder. Vamos falar primeiro da parte que concordamos. E ele aqui fala muito no protagonismo das celebridades, no meio público e no meio político. O que é que tens a dizer sobre isto, André? Diz lá, o que é que queres dizer? Acho que isto foi karma, man. Eu tinha acabado de ler uma parte qualquer deste capítulo em que ele fala de que antigamente políticos, quando queriam ter a apreciação do povo e influenciar as sondagens, eram vistos com pensadores e intelectuais da época. E que isso agora foi substituído por personalidades famosas e futebolistas e equipas de futebol. E nesse preciso momento, eu acabo de ler Vou Jantar, estou a ver os telejornais sensacionalistas da atualidade portuguesa, que são todos. E o que é que estava a mostrar? O Papa. Vem só uma equipa qualquer de futebol, acho que ele gosta, é lá fã de uma equipa qualquer do país dele. E eu fiz logo a ligação. É tal e qual, uma figura pública que precisa da apreciação do povo, que é o Papa, apesar de não ser eleito por ele, não interessa, né? Está com uma equipa de futebol que é uma personalidade, como nós já discutimos hoje o facto do futebol. E acho que isso aí demonstra o estado em que as coisas estão. E mostra e concordo contigo. E não só nisso. Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger. Exato. É assim, ele não é má pessoa e até é um homem que acho que teve uma carreira e uma vida para a qual se pode olhar. Sim, eu mas sinceramente também não conheço os feitos políticos dele, não sei se foram bons ou se foram maus. Basicamente, a campanha contra a imigração do Arnold Schwarzenegger foi construir um muro. É assim, o homem foi o melhor culturista que eu já vi. Como ator, não é grande ator, mas é assim, os papéis que ele fez, acho que ninguém poderia ter feito melhor que ele. Portanto, é carismático nos papéis que faz. Tanto o Exterminador como o Conan. Só que é assim, não acredito que seja uma pessoa, ou pelo menos eu não tenho conhecimento de que ele seja uma pessoa capaz, politicamente, para gerir um estado como a Califórnia. E outra coisa que também é muito relatada no livro é que, por exemplo, essas campanhas políticas são feitas à custa de feitos mediáticos. Que, por exemplo, muita da campanha política dele era ir ver as tropas e, por exemplo, dizer coisas como I will be back. Quando pronto, é um bocado ir às cavalitas da carreira de cinema dele para mudar de meio. E se calhar não é bem isso que devia ser feito. Exatamente. E tens outro exemplo disso. Nos Estados Unidos há vários exemplos disso. Sim. Os Estados Unidos é a primeira fila do freak show. Mas tens figuras políticas nos Estados Unidos. Por exemplo, a Sarah Palin. Exato. Aquela mulher disse coisas como: eu sei bastante sobre a Rússia porque consigo vê-la do meu quintal. Porque ela mora no Alasca. Yeah. E houve uma entrevista dela que o Robin Williams falou disso num stand-up. Não sei se tu te lembras. Eu lembro-me de ver esse stand-up, mas não lembro da piada em questão. E houve uma entrevista que fizeram à Sarah Palin e perguntaram-lhe: então o que é que a senhora lê? Estás a ver? Sim. E ela ficou à toa. Isso é uma pergunta um bocado complicada. E a mulher: não, se a senhora ler não é muito complicado. Estás a ver? Não, mas tens disso, assim como tens, por exemplo, às vezes aparece aquelas notícias sensacionalistas de que há um governador ou um senador ou um participante político num estado qualquer com 10 anos ou com 12 anos ou o que for. A sério? 10 anos de idade? Já vi várias vezes isso. Tipo, e acham realmente, é assim, não quero pôr as crianças em causa, não gosto de fazer isso, mas é assim, não acredito que uma criança de 10 ou 12 anos tenha medidas políticas boas para mudar um Estado. Quer dizer, acho eu, estás a ver, mas as pessoas enlouquecem com isto, estás a ver? Porque é o sensacionalismo. Não há valor, é irreverência, estás a ver? É o sensacionalismo. E isso acontece agora. Por exemplo, isto foi uma cena do Dave Chappelle.
quando foi o 11 de setembro, Sim. a MTV chamou um gajo, lá um preto, o Ja Rule. Conheço. É um gajo que canta. Ok. Tipo, é um gajo que não vale a pena conhecer. Ele não canta, ele faz sons. Ok. Estou a ver. Chamaram lá aquele gajo naquela de, ok, qual é a tua opinião sobre isto, sobre esta tragédia? Tipo, o que é que achas que se deve fazer? Tipo, o que é esse gajo, mesmo? E basicamente o que ele disse foi: acho muito mal, uma tragédia muito grande, mas pronto, eu tenho um álbum novo. E comprem, download no iTunes. E basicamente foi isso, estás a ver? E o Dave Chappelle gozou bué com isso. E tens muito disso. Agora, quando há uma tragédia, ou quando há uma cena. Olha, as manifestações no Brasil. Quem é que foi à televisão? O Pelé e o Ronaldo. É tal cena, é figuras públicas, que é o que nós estávamos a falar, que é o protagonismo das celebridades. Não têm formação para... Não é uma questão de não terem uma opinião, mas poderem fazer algo sobre isso. Isso a gente pode ter uma opinião. E as pessoas acham que são as pessoas ideais para falar sobre os assuntos. Então quer dizer, as pessoas estão-se a revoltar contra o futebol. E metem o Pelé a falar da televisão a dizerem-lhes para se acalmar. Quer dizer, isso é a mesma coisa que eu ir fazer um tiroteio numa igreja e chamarem o Papa para me acalmar. Quer dizer, não é, man? Eu quero é que o gajo desapareça. Tipo, ainda fazia era de um refém. Então não é, meu. Altamente. Olha o que é que eu me fui meter. Pronto, já sabem, só ver um tiroteio numa igreja. Foi o André. Mas nós não podemos dizer isto, que ainda nos prendem. Qualquer dia, a dizer, nos prendem. A dizer que nós queríamos fazer um tiro. Nós estamos a brincar. Nós estamos a brincar. Calma. Ironia. Respirem fundo. Pronto, não vai haver tiroteio nenhum na igreja. Infelizmente. E ele depois fala aqui. E agora quero falar na parte em que eu discordei com ele. Que é a parte do Wikileaks. Eu entendo o que ele quer dizer com aquilo e entendo o ponto de vista dele, não é mesmo assim? Mas discorda, exatamente. Basicamente o que o autor quer dizer é que a Wikileaks está a comprometer o segredo de Estado. E que tem algumas contradições, e por acaso as contradições que ele referiu eu não tinha conhecimento. Como por exemplo, ele refugiou-se no Equador, que é um Estado que também não vai com nenhum dos princípios que a Wikileaks advoca, que é a liberdade de expressão mas isso também tens de ver que... transparência, estás a ver? Sim, mas tens de ver quando estás à procura de asilo, é para onde for, né? É um bocado para onde for. Não, mas eu compreendo a parte de Juliana Santos e compreendo a parte do Mário Vargas Llosa. Mas ainda assim, eu acho que a Wikileaks é uma instituição muito necessária e está a fazer um trabalho excelente. E é isso que nós também podemos dizer para as pessoas que não leram o livro. O Mário Vargas Llosa diz que o facto de tornar todas as discussões privadas da política públicas leva a uma destabilização do Estado que não pode trazer nada de bom. Eu acho que isso seria verdade se as instituições políticas fossem realmente transparentes e como deve ser. Se eles fossem assim, eu concordava com a situação dele. Agora, eu acho que no mundo atual em que nós vivemos, eu acho que não havia maneira de ter sabido certas coisas que deviam ter vindo à realidade e não teriam vindo se não fosse o trabalho da Wikileaks. E eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer, e como já tinha dito, não concordo com a condenação que o autor faz à Wikileaks. Mas dito isto tudo, e agora que já dissertámos a obra toda, vamos dar a nossa opinião final ou a nossa... Sim, o que é que ou o nosso parecer. É assim, eu achei um livro espetacular, acho que é um livro extremamente adequado à crise cultural a que estamos a assistir, à crise institucional que estamos a assistir. Eu não gosto de utilizar a palavra crise, porque estou farto de ouvir falar em crise. Em crise. Eu já me enerva, estás a ver? É como aquelas pessoas que dizem Jesus, estás a ver? Pronto, para mim é a mesma merda. Então vou reformular. Acho que o período de decadência de decadência cultural, decadência política e
e religiosa e a todos os níveis quase Sim. que nós estamos a assistir, é um livro que expõe isso muito bem, que prova que é real, prova que não estamos sobre uma teoria da conspiração, não é uma geração contra a cultura sem base intelectual para tal. E acho que é uma leitura essencial na altura em que vivemos. E acho que o autor fez um trabalho brilhante. Para além de ter exposto a sua opinião, fez com que o próprio leitor pensasse. Eu concordo com ele em muitos pontos, e também discordo com ele em alguns, mas principalmente concordo com ele em muitos pontos, e ajudou-me a encontrar respostas para aquilo que eu já suspeitava que se passava, mas que eu próprio ainda não tinha formulado a justificação no meu raciocínio. E nesse sentido ajudou-me bastante. Eu li o livro, acabei de ler o livro, como já disse, há recentemente pouco tempo, há 2 ou 3 dias. Não estava uma coisa que me surpreendeu, não estava à espera que se lesse tão bem, estava à espera que fosse uma leitura muito mais pesada. Uma pessoa ouvi falar, uma pessoa que ouve falar, tipo, é um ensaio sobre o estado atual da cultura. Está à espera de uma leitura bastante pesada. Eu achei que se lia bastante bem e tem uma leitura bastante fluida. Uma coisa que o autor consegue fazer muito bem é expor teses e temas de outros autores de forma simples e que o leitor consegue entender os conceitos bastante facilmente. O que às vezes entender um conceito de uma tese pode ser um bocado complexo. Por exemplo, nos livros do meu curso, né? Por exemplo. Exato. Acredito, eu já li parágrafos de livros de direito, eu só li as letras, porque não percebi o sentido. Mas o Mário Vargas Llosa consegue explicar muito bem os vários pontos de algumas situações e mostrar cada lado da moeda. Epá, gostei dos temas que ele falou, acho que são temas bastante atuais, como também já disseste, e necessários que uma pessoa reflita. Isso foi outra coisa que eu até te comentei contigo à medida que ia lendo o livro. Muitas vezes uma pessoa lê um livro e depois, tipo, no fim de ler o livro fica a pensar naquilo que leu. Mas o que eu senti ao ler este livro era que à medida que ia lendo e ias pensando. Ia fazendo certas pausas e formando a minha própria opinião sobre o assunto, sobre coisas que às vezes se calhar nem sequer pensei que podia ter opinião e ajuda a criar. Acho que ajuda a criar opiniões às pessoas. Aconselho vivamente a lerem. E ninguém vai queimar igrejas. Não. Infelizmente. É um belo espetáculo. Eu acho que sim, principalmente aqueles espetáculos que fazem na Noruega. Eu contei-te isso, acho eu. Não tenho certeza, mas conta aos ouvintes. Foi um senhor, o Lars Viken, que era de uma banda de black metal da Noruega, man, queimou uma igreja. Mandou a igreja abaixo. Mas não matou ninguém? Não sei. Agora... não matou ninguém. Já passou. Mas é mesmo isso. Leiam o livro. Leiam o livro. Custa cerca de 15 euros, se não me engano. 500 paus! Não, é 15 euros na FNAC, na Bertrand. Por acaso na FNAC estava escutado na altura que eu comprei. Estava? Queres falar sobre isso? Quero, acho que é bom, significa que as pessoas andam a ler o livro. E acho que sim, e acho muito bem. Antes quero ver este livro esgotável do que ver as sombras de Grey. As sombras de Grey esgotadas e o Crepúsculo e... Caramba. Mas olha que as pessoas dizem que o livro do Crepúsculo é muito melhor que os filmes. Pá, puta que pariu, Crepúsculo. Então concluímos assim o tema do nosso podcast, a civilização do espetáculo de Mário Vargas Llosa, e passando agora ao tema da próxima semana. Bem, de forma que queremos mais alguma interação, o que é que nós vamos fazer? Pedimos as vossas sugestões, podem-nas deixar no Facebook ou nos comentários dos vídeos do YouTube. Exatamente, porque nós agora temos YouTube e Facebook. De forma a poderem, é só fazerem gosto, de forma a poderem receber as atualizações mais facilmente, que às vezes podem passar despercebidas. Tanto no YouTube como no Facebook, já sabem, podcast Quebra-Gelo, é igual nos dois, para procurarem. E mais ou menos durante a semana nós vamos anunciar lá no Facebook o tema do próximo podcast. Por isso estejam atentos. E também vamos anunciar uma outra coisa que é a verdadeira sexualidade do André.
Haha. Esperem para ouvir. Obrigado por nos terem ouvido. Já sabem, se nos querem ouvir mais, subscrevam no YouTube, façam gosto no Facebook. E deixem as vossas opiniões nos comentários. Mesmo que digam que nós somos uma merda, pá, escrevam, que nós depois damos a nossa opinião sobre isso. Até porque é verdade. Em parte. Podcast Quebra-Gelo. A ignorância é difícil de matar.